Vamos dar sequência às nossas videoaulas a respeito de trigonometria na circunferência. Na primeira aula, abordamos ângulos e arcos na circunferência e também o grau como unidade de medida de arcos e ângulos. E fizemos alguns exercícios a respeito, né? Na segunda aula, falamos sobre o radiano como unidade de medida de arcos e ângulos. Também foi feito exercícios naquela aula como exemplo. Na terceira videoaula, falamos sobre transformação de unidades, né? Ou seja, de graus para radianos e de radianos para graus. E também foi feito dois exercícios como exemplo. Agora, relacionado com esses assuntos aí das três videoaulas anteriores, vamos fazer aí 10 exercícios a respeito desses três assuntos aí, tá bom? Vamos começar. Então este aqui vai ser o nosso primeiro exercício. Vamos ler ele junto aí, tá bom? O que diz o nosso exercício? Diz: divide-se uma circunferência em 9 partes iguais pelos pontos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9, marcados nesta ordem. Obtenha a medida em graus e radianos. Na letra A, isso aqui. A medida em graus e radianos de cada um dos 9 arcos menores obtidos. Primeiro, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que diz esse exercício aí, vou tentar aqui desenhar essa circunferência aí, tá bom? Vamos lá. Aqui está nossa circunferência. Não é uma circunferência perfeita, não usei compasso, tá? Eu fiz aí só para a gente ter uma ideia do que o exercício está pedindo, tá bom? Mas temos aqui 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numerando aí de acordo com o que ele falou, temos aqui P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9. Então, cada espaço desse aqui, entre P1 e P2, é um arco. Entre P2 e P3 temos um outro arco. Entre P3 e P4 temos um outro arco. Cada arco desse possui a mesma medida, porque ele disse que era para dividir a circunferência em 9 partes iguais. Vamos agora para a letra A. O que a letra A pedia para a gente? Vamos colocar ela aqui. A letra A pedia, obtenha a medida em graus e radianos de cada um dos 9 arcos menores obtidos. Por que ele fala menores obtidos? Pelo seguinte, se ele não mencionasse que era o menor obtido, eu tenho um arco, do P1 ao P2 é um arco. Porém, do P1 até o P4 também é um arco, ok? Se eu não parar no P2, nem no P3, eu ir direto até o P4, eu tenho um arco também. Então eu teria várias combinações de arcos aqui de tamanhos diferentes, mas ele especificou que de cada um dos 9 arcos menores obtidos. Então quem são os menores aqui? É entre um e outro, entre o P1 e o P2, entre o P2 e o P3, entre o P3 e o P4. Afinal, cada arco desse possui o mesmo tamanho. E não tem nenhuma outra combinação de arco que vai ser menor do que o P1 e o P2. Menor do que o P2 e o P3. Eles são os menores. Então temos aqui os 9 arcos menores, tá? Lembrando que uma circunferência ela tem 360 graus. Se eu dividir ela em 9 partes, então cada parte dessa vai ter, que conta eu tenho que fazer? Vamos lá. 360 graus, eu vou dividir isso por 9 e vou obter 40 graus. Ou seja, cada arco desse aqui mede 40 graus. Então, de P1 a P2 é um arco de 40 graus. De P2 a P3 é um arco de 40 graus. De P3 a P4 é um arco de 40 graus. Mas ele fala que é para obter em graus e também em radianos. Então, a circunferência completa tem 360 graus. E ela completa em radianos mede 2π. Então, eu tenho 2π, eu vou dividir em 9 partes. Como 2 não dá para dividir por 9, então isso aqui eu só vou montar uma fração, tá? 2π sobre 9. Então, de P1 a P2, mede 40 graus ou
2π sobre 9. De P2 a P3, mede 40 graus, ou 2π sobre 9. De P3 a P4, mede 40 graus, ou 2π sobre 9. De P4 a P5, mede 2π sobre 9, ou 40 graus. São 40 graus e 2π sobre 9 representam a mesma medida, só está em uma unidade diferente. Esse 40 está em graus e o 2π sobre 9 está em radianos. Então a letra A está respondida. Cada arco aqui mede 40 graus ou 2π sobre 9. Vamos para a letra B? Letra B. Essa aqui. Letra B pede, ó, do menor arco de P2 a P6. Então vamos visualizar aqui no nosso desenho quem seria esse arco de P2 até o P6. Vamos lá, de P2 até o P6, lembram que em um dos vídeos eu mencionei que dois pontos, né, por dois pontos divide-se a circunferência em dois arcos. Então aqui tem o ponto P2, e aqui eu tenho o ponto P6. De P2 até P6, eu tenho esse arco aqui, né, vindo em direção a P3, P4, P5, P6. É um arco formado por 1, 2, 3, 4 daquelas 9 partes. Se eu for pelo outro lado, né, se eu for sentido P1, P9, P8, P7, P6, se eu formar um arco por esse lado aqui, eu vou ter um arco de 1, 2, 3, 4 e 5 partes. Mas ele quer do menor. Então, ao invés de eu vir por esse lado, como ele quer o menor, eu tenho que vir por esse lado aqui. Esse lado aqui, de P2 a P6, o arco vai pegar 4 partes daquelas 9 lá. De P2 a P3, uma parte. De P3 a P4, outra. De P4 a P5, mais uma. E de P5 a P6, a última parte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes de quanto? Cada parte no mede 40 graus ou 2π sobre 9. Então eu faço 4 vezes 40 e vou descobrir que esse arco mede 160 graus. Ou eu faço 4 vezes 2π sobre 9 e vou descobrir que esse arco também pode medir 8π sobre 9. Então, do menor arco P2, P6 que eu posso conseguir é um arco de 160 graus ou um arco de 8π sobre 9. Lembrando que 160 graus é a mesma medida de 8π sobre 9, só está em uma unidade diferente. Aqui está em graus e aqui está em radianos. Vamos para a última letrinha desse exercício aí. Letrinha C. Está aqui. Letra C está pedindo do maior arco de P8 até o P3. Bom, veja na letra B ele queria o menor. Agora na letra C ele quer o maior. Vamos olhar aí nosso desenho e ver que arco que é esse aí. O maior de P8 até o P3. P8 está aqui. Esse é o ponto P8. E o P3 está aqui. Esse é o ponto P3. Então, ó, de P8 até P3, se eu for nessa direção aqui, eu vou pegar, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Se eu for do lado contrário, se eu for aqui por baixo, eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, esse arco vindo aqui por baixo, ele é maior do que o arco indo aqui por cima, né? Por baixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ok? Então, vou calcular o arco de P8 até P3. O maior deles é aqui por baixo. Tem os 5 daquelas 9 partes pelas quais a nossa circunferência foi dividida. Então, como eu vou calcular isso? Eu posso fazer 5 vezes 40, que vai ser igual a 200 graus. Ou eu posso fazer 5 vezes 2π sobre 9, que vai ser igual a 10π sobre 9 radianos. E está resolvido o nosso exercício.
Quanto mede o maior arco P8 ao P3? Mede 200 graus ou 10π sobre 9. Por que eu calculei pelas duas medidas? Porque foi o que o exercício pediu, né? Ó, obtenha a medida em graus e em radianos. Vamos ao nosso próximo exercício. Nosso segundo exercício vai ser esse aqui. O raio de uma circunferência mede 20 centímetros. Determine, letra A, o comprimento da circunferência em centímetros. Vamos desenhar essa circunferência para ter uma ideia melhor do que nós estamos fazendo? Muito bem, aqui está a nossa circunferência então. Lembrando que eu não usei um compasso, tá? Então não é uma circunferência perfeita, é apenas um rascunho para podermos imaginar melhor o nosso exercício. Então temos aqui a circunferência que ele falou, o raio de uma circunferência mede 20 centímetros. Então tem aqui o raio da minha circunferência medindo 20 centímetros. Na letra A, ele quer saber o comprimento da circunferência em centímetros. Lembram qual é a formulinha para se calcular o comprimento de uma circunferência? Vamos lá. O comprimento de uma circunferência é obtido por 2 vezes π vezes o raio. Assim a gente consegue aí o comprimento da circunferência. O que significa comprimento da circunferência? Significa quanto mede esse contorno da circunferência. Uma volta completa na circunferência vai percorrer um caminho de que tamanho? Isso é o comprimento da circunferência. Substituindo os valores aqui, eu tenho que o comprimento vai ser igual a 2 vezes π vezes 20. O nosso comprimento, então, vai ser 40π. Pronto. Está respondido aí a nossa letra A. 2 vezes π vezes 20, que é o raio, 40. Então, o comprimento da circunferência em centímetros é 40π centímetros. Letra B. Na letra B, ele está pedindo o comprimento em centímetros de um arco de 3/5 de volta. Então, quanto mede um arco de 3/5 de volta desta circunferência? Se ele quer 3/5 de volta, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir a minha circunferência em 5 partes iguais. Eu sei que ela mede 40π. Esse é o tamanho da minha circunferência, é o contorno dela. Eu vou dividir isso em 5 partes iguais. Dividindo isso por 5, eu encontro que o resultado vai ser 8π. Então, se eu dividir essa circunferência em 5 partes iguais, vamos dividir ela em 5 partes iguais para vocês visualizarem como fica? Aqui está a nossa circunferência dividida em 5 partes iguais. Então, temos aqui uma parte, daqui até aqui, segunda parte, terceira, quarta e quinta parte. Cada parte dessa aqui mede 8π. Então, esse pedacinho aqui mede 8π, esse aqui mede 8π, esse aqui mede 8π e assim por diante. Cada arco desse aqui mede 8π. Então, daqui até aqui, 8π. Desse ponto até esse ponto, 8π. Desse ponto até esse ponto, 8π. E assim por diante. Bom, a letra B pede o comprimento em centímetro de um arco de 3/5 de volta. Eu sei que uma parte mede 8π, uma dessas 5, mas ele quer 3/5 de volta. Então, ele quer 3 partes destas 5. Se uma parte mede 8π, 3 partes dessa vai medir 3 vezes 8π. 3 vezes 8π, eu vou encontrar 24π. Centímetros, que é a nossa unidade de medida aqui, tá bom? Então, cada parte dessa que mede 8π, também posso dizer que mede... Aliás, não é essa parte, né? Deixa eu selecionar melhor aqui. Ele quer 3 partes, então é como se fosse esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui.
Esse é o arco de 3/5 de volta. E esse arco mede 24 pi centímetros. Muito bom, respondida a letra B. Vamos para a letra C? Aqui está o nosso terceiro exercício aí, né? Letra C deste exercício. Ele quer saber a medida desse arco em graus. De qual arco ele está se referindo? Ao arco anterior aqui, ó. Ao arco de 3/5 de volta. A gente já sabe o seguinte, que a circunferência toda, o comprimento dela é 40 π. 40 π é o comprimento da nossa circunferência. Depois, né, nos vídeos anteriores, nós vimos que uma volta completa de uma circunferência equivale a 360 graus. Então, uma volta completa aqui é o mesmo que 360 graus, ou uma volta completa aqui é o mesmo que 40 π centímetros. Vou colocar a unidade de medida aqui, 40 π centímetros. Então, é uma relação, né? 40 π centímetros é a mesma coisa que 360 graus. O que ele quer? Ele quer a medida desse arco em graus. Desse arco aqui, ó. Esse arco que mede 24 π centímetros, né? Esse arco aqui, ele equivale a quantos graus? Vamos ver? Agora é só estabelecer uma regra de 3. 24 π centímetros equivale a quantos graus? Multiplicando isso em cruz, temos aí uma regra de 3, né? Vamos encontrar aqui x vezes 40 π é igual a 360 vezes 24 π. X vezes 40, vamos passar isso aqui dividindo? Não, deixar o x sozinho. X vai ser igual a, quanto é 360 vezes 24? 360 vezes 24 vai dar 8.640 π. Não podemos esquecer do π aqui, ok? O 40 multiplicando o x, ele vai vir dividindo. Isso aqui eu vou dividir por 40 π. Para continuar aqui, eu posso cancelar esses 2 π e vou dividir 8.640, eu vou dividir por 40. Eu vou encontrar que o nosso x é igual a 216 graus. Ou seja, esse arco aqui, de 3/5 de volta, desta circunferência que tem um raio de 20 centímetros, esse arco mede 24 π centímetros ou 216 graus. Ok? Vamos para o último desse exercício, que é a letra D. Exercício D. A medida desse arco em radianos. De qual arco? Desse arco, que mede 24 π centímetros e que mede 216 graus. Ele quer saber quanto mede esse arco, não mais em centímetros, não mais em graus, mas agora ele quer saber quanto mede esse arco em radianos. Então, vamos usar aí o que nós aprendemos sobre transformação de medidas. Eu sei que uma volta completa da circunferência em radianos, ela mede 2π. Uma volta completa em radianos é 2π, uma volta completa em graus é 360 graus. Aí, a nossa relação 2π equivale a 360 graus. O que nós sabemos aqui até agora que nós podemos usar, ok? O exercício que é a medida desse arco em radianos. Então, x aqui no radianos. A medida desse arco em graus eu tenho. Eu acabei de calcular aqui no exercício anterior no C. Eu descobri que ele mede 216 graus. 216 graus. Multiplicando aqui em cruz, né? Regrinha de 3, eu vou ter 360x igual a 216 vezes 2π. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter x igual a 216 vezes 2 vai dar 432π. Isso eu vou dividir por 360, vem aqui dividindo. Dividindo 360, aliás,
432 por 360, eu vou achar que x é igual a 1,2 π. 1,2 π é o mesmo que x igual a 12 décimos de π, que simplificando, vamos chegar em 6/5 π. Então, esse arco que nós descobrimos, né? Esse arco que é 3/5 da volta desta circunferência que tem 20 centímetros de raio. Quais são as medidas desse arco? Então, tivemos aqui 3 medidas para esse mesmo arco, né? 3 medidas equivalentes. Descobrimos que o tamanho desse arco é 24 π centímetros. Depois descobrimos que o tamanho desse arco em graus é 216 graus. E agora, na letra D, concluindo o exercício, nós descobrimos que ele mede 6/5 π radianos. Vamos colocar um rádio aqui para indicar que isso é em radianos. E está concluído aí o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. Esse é o nosso terceiro exercício. Uma circunferência tem 45 centímetros de raio. Sobre ela, marca-se um arco de 15 centímetros de comprimento. Obtenha, letra A, o comprimento da circunferência em centímetros. Vamos fazer uma representação da circunferência para ajudar o nosso cálculo? Fica bem mais fácil, né? Aqui está a nossa circunferência, né? Temos aqui uma circunferência, o raio 45 centímetros e fiz aqui uma representação de um arco de 15 centímetros. Lembrando que aqui não está proporcional às medidas reais, tá? Eu fiz aqui uma circunferência qualquer e tracei aqui os traços aleatoriamente, não tem nenhuma proporcionalidade aqui, tá bom? É só para a gente poder visualizar. Letra A, eu tenho que calcular o comprimento da circunferência em graus. Bom, se eu quero calcular o comprimento dessa circunferência, eu preciso lembrar que a fórmula para se calcular o comprimento de uma circunferência é o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, o comprimento da nossa circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio nosso que mede 45. O comprimento dela então vai ser 90 π centímetros. Esse é o comprimento da nossa circunferência, 90 π centímetros. Terminamos aí já a letra A. Vamos para a letra B. Letra B. Ele quer saber a medida do arco em graus. Qual arco? Esse arco aqui, né? Que ele disse no exercício que media 15 centímetros. Como calcular quanto mede esses 15 centímetros em graus nesta circunferência aqui? Vamos verificar? O que eu posso usar que eu já sei até o momento? Eu sei que a volta toda da circunferência mede 90 π centímetros. Eu também sei que 90 π centímetros, já que é a volta completa, equivale a 360 graus. Então, 15 centímetros vai ser equivalente a quantos graus? Regrinha de 3. Multiplicando isso aqui em cruz, nós vamos ter que x vezes 90 π vai ser igual a 15 vezes 360. Se eu pegar esse π, né? Se eu atribuir que o π é aproximadamente, vamos lá, ó, nosso π, ele é aproximadamente 3,14, tá? Esse é o valor de π. Então eu vou calcular isso aqui, ó. Quanto dá 90 vezes 3,14? Vou escrever aqui no livro de baixo, ó. 90 vezes 3,14 vezes x vai ser igual a 15 vezes 360. Vamos lá. 90 vezes 3,14, né, vai ser aproximadamente, eu falo aproximadamente porque esse 3,14 não é um valor exato, é um valor aproximado, tá? Vai ser aproximadamente
282,74x igual a 15 vezes 360 vai ser igual a 5.400. Então eu tenho que x é igual a 5.400 dividido por 282,74. Nosso x vai ter uma medida aproximada de 5.400 dividido por 282,74. Isso aqui é aproximadamente 19,09 centímetros. Ou seja, a mesma coisa aqui, 19 centímetros, se for arredondar isso só para o número inteiro. Então, essa é a medida. Centímetros não, né? Desculpa aí, gente. Vamos lá, consertando. Essa unidade aqui não é centímetros. Eu estou transformando em graus, né? O meu x é em graus. Então, isso aqui é 19,09 graus. Se arredondar para o número inteiro, x vai ser aproximadamente 19 graus. Então, essa é a medida. Esse arco que mede 15 centímetros em uma circunferência de raio 45 centímetros equivale a aproximadamente 19,09 graus. Lembram que eu falei nos vídeos anteriores que o arco de uma circunferência ele é igual, né? Ele é correspondente ao ângulo central que está correlacionado com esse arco. Então, esse ângulo central aqui também mede 19,09 graus. Isso é só uma curiosidade, não faz parte aqui do exercício, tá? Vamos fazer a letra C. Aqui está a nossa letra C. A medida do arco em radianos. Qual arco? Esse arco aqui, que eu acabei de ver que ele mede 19,09 graus. Agora eu vou transformar esse 19 graus em radianos, tá? Vou trabalhar com 19 graus para a gente ter aí uma medida mais fácil de trabalhar com o cálculo, ok? Embora, eu vou até usar uma outra forma, tá? Ao invés de usar os 19 graus, eu vou usar aqui os 15 centímetros, tá? Como eu vou fazer isso então? Vamos lá. O que eu sei até agora que vai me ajudar a resolver este exercício? Eu sei que a circunferência completa, a medida dela é de 90 pi centímetros. Então, 90 pi centímetros. 90 pi centímetros em radianos, né? Como isso aqui é a volta completa de uma circunferência em radianos é 2 pi. Eu sei que esse arco, que eu quero saber quanto ele mede em radianos, esse arco mede em centímetros, mede 15 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros vão ser equivalentes a quanto radianos? Pronto. Está estabelecida a nossa regra de 3. Só multiplicar aqui em cruz. Vamos ter 90 pi vezes x igual a 15 vezes 2π. Então, x vai ser igual a 30π sobre 90π. Eu posso cancelar os π. Posso simplificar esse 30 por 90. Eu vou encontrar que x é igual a 1/3 rad, porque isso aqui agora está em radianos. O que isso significa? Que esse arco aqui em cima, que mede 15 centímetros, que também mede 19,09 graus, esse mesmo arco em radianos mede 1/3 de radianos. Ok? Terminamos aí nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto exercício. Muito bem, chegamos ao nosso quarto exercício. Diz: em uma estrada de ferro existe uma curva em forma de arco de circunferência com 50 metros de raio. Essa curva provoca uma mudança na direção da estrada em 54 graus, conforme
a figura a seguir. Qual é a figura? Essa figura aqui, ó. Então temos aqui, ó, em uma estrada de ferro, tá aqui, né, desenhinho da estrada de ferro, existe uma curva em forma de arco de circunferência. Esse aqui em azul é a nossa curva em forma de arco de circunferência. Por que ele fala em forma de arco de circunferência? Porque esse arco aqui, essa curva, faz parte de uma circunferência. Se eu continuar ela aqui, eu consigo fechar uma circunferência exatamente seguindo essa mesma curva que ele nos deu aí, ok? Essa curva provoca uma mudança na direção da estrada em 54 graus, né? O trenzinho está vindo aqui, de repente ele faz a curva, então ele muda de direção 54 graus e continua seguindo aqui nessa direção. Também falou que o raio da circunferência, a qual eu posso desenhar um arco desse tamanho aqui, né, de 54 graus, esse raio mede 50 metros. O que o exercício nos pede? Vamos lá, vamos à pergunta do exercício. Então, nossa primeira pergunta é: qual é o comprimento dessa curva em metros? Então, essa curva aqui, né, o trem percorrer toda essa curva aqui, ele está percorrendo exatamente quantos metros? Vamos lá. Vamos ver como que a gente pode fazer para chegar nesse resultado. O que nós sabemos até aqui que pode nos ajudar a resolver este exercício? Eu sei que... Vamos calcular o comprimento dessa circunferência? Lembrando que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Nesse caso aqui, o nosso raio é 50, né? Nosso raio aqui é 50 metros. Então, o comprimento dessa circunferência que contém essa curva aqui, né, de 54 graus, essa curva azulzinha, é dado por 2 vezes π vezes 50. Então, temos um comprimento que mede 100π. Muito bem, temos aqui o tamanho do contorno dessa circunferência se eu continuasse na curva aqui, né? Se eu continuasse só na curva, eu teria uma circunferência desse tamanho, uma circunferência de 100π metros. Aqui a minha unidade é metros. Bom, o que isso aí me ajuda, né? Por que eu calculei o tamanho da circunferência? Quando eu tenho o tamanho da circunferência, eu posso estabelecer uma relação com regra de 3. De que forma? Vamos lá. 100π metros equivale a quantos graus da minha circunferência? Equivale a 360 graus. Eu sei que meu arco mede 54 graus, tá vendo? Embora esse arco, né, esse aqui, o grau está marcando lá dentro, né, que seria o ângulo central, mas nós já aprendemos que o ângulo do arco, ele é exatamente igual ao ângulo do arco central correspondente a ele. Então, 54 graus equivale a quantos metros? Pronto, está estabelecida aí a nossa regra de 3. Multiplicando isso aqui em cruz, nós vamos ter 360x igual a 54 vezes 100π. Então, eu tenho que x vai ser igual a 54 vezes 100π, temos 5.400. 5.400, o 360 que estava dividindo o x, ele vai vir, que estava multiplicando o x, ele vem agora dividindo. Isso aqui eu vou dividir por 360. Não posso esquecer do π aqui, né? 5.400π. Posso cortar aqui um zerinho. Então eu tenho agora 540 para dividir por 36. 540 divide por 36, eu vou encontrar que o nosso x, então, ele é igual a 15π metros. Ou seja, o comprimento dessa curva aqui mede exatamente 15π metros. Ah, professor,
eu não quero esse π aí não, tá? Eu quero só em número, né? Então você pode aproximar o valor de π. Considere π como sendo 3,14, que é um comprimento aproximado. Isso vai fazer 15 vezes 3,14 e você vai ter aí um número só como resposta sem o π. Mas já adianto que esses exercícios de trigonometria, o nosso π vai estar sempre nos acompanhando aí, ok? Vamos para a próxima pergunta desse exercício. Respondemos letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B. Qual é sua medida em graus? Medida de quem? Desse arco aqui. Bem simples, né? Nem preciso fazer conta, né? Só pela interpretação do desenho, né? Ou pelas informações do enunciado, podemos concluir que esse arco, ele mede 54 graus. Então, o tamanho dele é 15 π metros ou 54 graus. Letra C. Vamos lá, letra C. E em radianos, né? Quanto vai medir esses 15 π metros, que é a mesma coisa que 54 graus, é a mesma coisa que quanto em radianos? Vamos transformar essa medida aí, então. O que nós podemos usar aqui? Eu sei que a volta completa de uma circunferência em radianos é 2π. Eu sei que 2π equivale a 360 graus, porque também é uma volta completa, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse arco, eu tenho ele em graus, não tenho? Ele mede 54 graus. Então, 54 graus vai ser equivalente a quantos π radianos? Pronto, estabeleci aqui nossa regra de 3. Só multiplicar aqui em cruz e vamos encontrar nossa resposta aí. Então, vamos ter 360x igual a 54 vezes 2π. Nosso x, então, vai ser igual a 54 vezes 2, 108π, sobre 360. 108 para dividir por 360 não dá uma divisão exata, tá? Mas eu posso simplificar. Eu posso dividir o 108 por 36 e posso dividir o 360 por 36 também. E vou chegar então na resposta final, que o nosso x aí é igual a 3 décimos π radianos. 3 décimos de π radiano. Então, esse arco que mede 54 graus, que mede 15 π metros, ele também mede 3 décimos de π radianos. E chegamos aí ao final do nosso quarto exercício. Vamos para o exercício número 5. Quinto exercício. Exercício número 5. Vamos lá. Complete o quadro a seguir com as medidas em graus e em radianos dos arcos indicados. Então ele pede aqui o arco completo, o arco de meia volta, 1/4 de volta e o arco nulo, para dar essas medidas em graus e em radianos. O arco completo em graus, 360 graus. Em radianos, 2π radianos. Meia volta é metade do arco completo. Metade de 360, 180 graus. Metade de 2π, né? Eu vou ter 2π sobre 2. Isso é o mesmo que π. Então aqui eu tenho π radianos. 1/4 de volta é 360 dividido por 4. 360 divide por 4 vai dar 90. Então aqui 90 graus. O mesmo aqui. 1/4 de volta é 2π radianos dividido por 4. 2π radianos, vou dividir isso por 4. Isso é o mesmo que π sobre 2. Então aqui eu tenho π sobre 2 radianos. E o arco nulo é o arco de 0 graus. Em radiano é o arco que mede 0 radianos. Vamos para o próximo exercício. Chegamos ao nosso sexto exercício. Neste exercício vamos praticar transformações de medidas, né?
Quando eu der o exercício em graus, vamos transformar para radianos. E quando eu der em radianos, vamos transformar para graus. Uma coisa que eu não tenho comentado nos outros vídeos e eu estou esquecendo, né? Então, vamos começar a partir de agora aí. Se não estão fazendo isso, é bom que façam. Não é muito efetivo você apenas assistir a resolução do vídeo, tá bom? O ideal é que você veja anunciado, dá uma pausa no vídeo e resolva sozinho. Terminou a resolução, dá o play no vídeo e veja se você acertou o seu resultado. Se durante a sua resolução você enroscar em algum ponto, ficar com alguma dúvida, dá o play no vídeo até esse ponto em que você ficou com dúvida. Esclareceu sua dúvida, dá pausa no vídeo novamente e continua resolvendo sozinho para ver se você acerta por si mesmo, tá bom? Apenas assistir não vai ter uma aprendizagem tão eficiente quanto se você fizer por você mesmo e apenas tirar as suas dúvidas com as resoluções aí nos vídeos, ok? Voltando aqui para os exercícios, vamos lá então. Nosso primeiro, a gente vai praticar aí as transformações de medidas. Nossa letra A aqui vai ser 70 graus. Vamos lá. Vamos transformar 70 graus para radianos, né? 70 graus, está em graus, vou transformar em radianos. Para fazer transformações de medidas, a gente vai usar sempre aquela relaçãozinha com a regra de 3, de acordo com o que nós sabemos sobre uma volta completa de uma circunferência. Então, uma circunferência completa em radianos, ela mede 2π. E em graus, ela mede 360 graus. Então, a gente vai usar essa relação em todas as transformações. Independente se é em graus ou se é em radianos, eu posso usar essa mesma relação, ok? 70 graus, então vai vir aqui. E eu quero saber quanto em radianos representa esses 70 graus. Regrinha de 3, vou multiplicar aqui em cruz, ok? Vamos lá então, vamos resolver isso aqui. Eu vou ter 360x igual a 2π vezes 70. Então eu vou ter x igual a 2 vezes 70, 140, 140π. Vou trazer o 360, agora eu tenho 140 por 360. Temos uma divisão aqui, tá? Não dá para dividir porque não vai dar um valor exato, ok? Então o que eu posso fazer? Eu vou simplificar. Eu vou dividir 140 por 20 e vou dividir 360 por 20 e vou simplificar essa fração. Vou chegar na minha resposta final, que nós vamos ter então x igual a 7π, 140 divide por 20 dá 7, e 360 divide por 20 vai dar 18. Então 7π sobre 18 radianos. 70 graus é o mesmo que 7π sobre 18 radianos. Letra B. Nossa letra B vai ser 3π sobre 5 radianos. Vamos transformar isso daí, então, de radianos, vamos levar para graus. Que relação que eu vou usar? A mesma do anterior. A mesma que eu usei com graus, eu uso para radianos. Eu sei que 2π equivale a 360 graus. Então, 3π sobre 5 equivale a quantos graus? E vou fazer aqui agora uma multiplicação em cruz, regrinha de 3. Terminando o exercício, vamos lá. Eu vou ter aqui 2πx igual a 360 vezes 3π sobre 5. Então eu vou ter que o nosso x vai ser igual a 360 vezes 3, 360 vezes 3 vai dar 1080, ok? 1080, quando eu dividir por 5, vai dar 216, certo? Então, ó, 360 vezes 3 dá 1080. 1080 eu vou dividir por 5, dá 216. 216π sobre 2π. Posso cortar aqui o π, vai ficar 216 para dividir por 2, que é 108. X igual a 108 graus. Ou seja, 3π sobre 5 radianos é o mesmo que 108 graus. O C. Em nossa letra C, vamos transformar 210 graus em
radianos. Vamos lá. Vamos ver quanto que é 210 graus em radianos. Que relação que eu vou usar? A mesma relação que eu usei nos dois exercícios anteriores. Eu sei que 2π equivale a 360. Então, 210 graus equivale a quantos π? Multiplicando isso em cruz, tenho aqui uma regrinha de 3, vamos ter 360x vai ser igual a 2π vezes 210. Então, x é igual a 2 vezes 210, 420π, sobre 360, que vem aqui dividindo. 420 não dá para dividir por 360 e dar uma divisão exata. Então, eu vou simplificar essas frações aqui, tá? Eu vou dividir ambos por 60. Vou dividir 420 por 60 e vou dividir 360 por 60 também, que vai dar 420. Quando eu dividir por 60, vai dar 7. 7π. Sobre 360 divide por 60, vai dar 6. Então, 210 graus é o mesmo que 7π sobre 6. Letra D. Na letra D, vamos transformar 300 graus. 300 graus é o mesmo que quanto em radianos? Qual relação eu vou usar? A mesma relação que eu usei nos 3 exercícios anteriores. Eu sei que 2π equivale a 360, então x equivale a 300. Multiplicando isso aqui em cruz, vamos ter 360x vai ser igual a 2π vezes 300. X, então, vai ser igual a 2 vezes 300, temos aqui 600π, sobre 360, que vem aqui dividindo. 600 para dividir por 300 não vai dar uma divisão exata, então eu vou apenas simplificar, tá? Vou simplificar por quanto aqui? Por 120. 600 eu vou dividir por 120 e 360 eu vou dividir por 120 também. Então eu vou ter x igual a 600 divide por 120 vai dar 5. 5π. 360 divide por 120 vai dar 3. Então a resposta é 5π sobre 3 radianos. É muito importante escrever a unidade de medida, tá? Até esqueci de escrever no anterior aqui, mas não pode. Tem que escrever a unidade de medida sempre em todos os números, porque isso aí pode ser qualquer coisa, mas na verdade não é. Estamos trabalhando aqui com radianos. Letra E. Letra E, vamos transformar 5π sobre 6 radianos. Qual a relação que eu vou usar? Vou mudar aqui, tá bom? Eu tenho usado sempre, né? Vou mostrar aqui os anteriores. Sempre 2π equivale a 360, 2π equivale a 360, 2π equivale a 360, 2π equivale a 360. Mas tem um jeitinho de fazer que faz com que as continhas fiquem com números menores, fica mais prático de calcular, tá bom? Ao invés de eu fazer relação com 2π equivale a 360, eu vou pegar metade disso e a metade disso, que vai dar no mesmo, ok? Se eu pegar metade de 2π, eu vou ter π. Se eu pegar metade de 360, eu tenho 180. Ou seja, π equivale a 180. Vou usar essa relação agora nos próximos exercícios aí. Bom, vamos lá. Então, que relação que eu vou usar? π equivale a 180. Ao invés de 2π equivale a 360, eu vou usar π equivale a 180. Ah, professor, tenho que usar essa relação que o senhor está colocando agora, π sobre 180? Não. Se você quiser continuar usando 2π equivale a 360, vai chegar no mesmo resultado da mesma forma, tá bom? Que é só uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Mas eu aconselho você a usar essa relação. Essa relação tem números menores, a conta fica um pouco mais prática de ser executada. Vamos continuar aqui. Eu quero transformar 5π sobre 6 em graus. Tenho aqui uma regrinha de 3. Vou multiplicar em cruz. Vamos ter, então, πx igual a
180 vezes 5π sobre 6. Bom, 180 vezes 5 vai dar 900, ok? 180 vezes 5, 900. 900 eu vou dividir por 6. 900 dividido por 6 vai dar 150. Então eu tenho aqui, ó, π vezes x vai ser igual a 180 vezes 5, 900. 900 eu divido por 6 dá 150. 150 π. Como eu tenho π multiplicando de ambos os lados, eu posso simplesmente cortar. Então, x é igual a 150 graus. Vamos para o F. No F vamos ter 2π sobre 3 radianos. Vamos calcular isso aqui. 2π sobre 3 radianos. Então, eu vou transformar isso em graus. Qual relação eu vou usar? Vou usar essa mesma aqui, tá? Que é mais fácil. π equivale a 180. Então, 2π sobre 3 equivale a quantos graus? Vamos multiplicar em cruz. Então, eu vou ter πx igual a 180 vezes 2π sobre 3. 180 vezes 2 vai dar 360. 360 para dividir por 3 vai dar 120. Vamos lá? πx igual a 180 vezes 2, 360. 360 eu vou dividir por 3, dá 120. 120 π. Como eu tenho π multiplicando de ambos os lados da minha igualdade, eu posso simplesmente cortar. Então, eu tenho que x é igual a 120 graus. Então, 2π sobre 3 radianos é o mesmo que 120 graus. Letra G. Letra G, vamos trabalhar 270 graus. Vamos lá. 270 graus. Vou transformar 270 graus em radianos. Que relação que eu vou usar? π equivale a 180. π equivale a 180. Então, 270 graus são quantos π radiano? Multiplico isso em cruz, eu vou ter 180x vai ser igual a 270 π. X vai ser igual a 270 π sobre 180. X, então, vai ser igual a 270, não dá para dividir por 180, não vai dar uma divisão exata. Então, eu vou simplificar. Eu vou dividir ambos por 90, ok? Bom, eu fiz algumas simplificações, não comentei sobre isso, porque a gente subentende que quem está estudando aí trigonometria na circunferência já sabe trabalhar bem com fração, tá? Mas, só para explanar um pouquinho, a simplificação nada mais é do que você dividir ambos os termos da sua fração pelo maior número possível. O maior número que dá para dividir 270 e o 180 ao mesmo tempo é o número 90, ok? 270 para dividir por 90 vai dar 3, e 180 para dividir por 90 vai dar 2. Então, eu tenho x é igual a 270 dividido por 90, 3. π. 180 dividido por 90, 2. 3π sobre 2 radianos. H. Nosso H, vamos trabalhar 7π sobre 4. 7π sobre 4 radianos. Vamos transformar isso daí em graus, né? Estou em radianos, vou passar para graus. Que relação que eu vou usar? A mesma das anteriores aqui. Eu sei que... Vamos trocar de cor aqui. Eu sei que π equivale a 180. Então, 7π sobre 4 equivale a x graus. Multiplicando isso em cruz, eu vou ter π vezes x é igual a 180 vezes
7π sobre 4. 180 vezes 7, vamos fazer um jeito diferente aqui. Estou sempre multiplicando e dividindo, né? Eu vou simplificar pelo 4 de baixo. Quanto é 180 para dividir por 4? 180 dividido por 4 dá 45. Ah, professor, podia fazer dessa maneira nos outros também? Sim, também vai funcionar, tá? Se ao invés de multiplicado aqui 180 por 2, quisesse dividir 180 por 3 e depois multiplicar por 2, também dá certo, tá bom? Que eu vou fazer isso agora aqui, ó. 180 eu vou dividir por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Vamos continuar. Π sobre x vai ser igual a 45 vezes 7π. 45 vezes 7 vai dar 315. Então eu tenho π, x é igual a 315π. Como eu tenho π multiplicando em ambos os lados da minha igualdade, eu posso cancelar. Então, eu vou chegar no resultado final, x igual a 315 graus. 7π sobre 4 radianos é o mesmo que 315 graus. Vamos fazer só mais um, ok? Letra I. Letra I, eu vou transformar 1 radiano. Quanto é 1 radiano em graus? Vamos lá. Que relação que eu vou usar? A mesma das anteriores. Que π equivale a 180, então 1 radiano equivale a quantos graus? Vou multiplicar isso aqui em cruz. Então vamos continuar aí. X vezes π. Eu vou ter π, x, igual a 1 vezes 180, eu vou ter 180. Esse π que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, x é igual a 180 dividido por π. Lembrando que π é aproximadamente 3,14, eu vou dividir. X é igual a 180 dividido por 3,14. Então, eu vou encontrar que x vai ser aproximadamente igual a 57,3 graus. Então, 1 radiano equivale a 57,3 graus. Muito bem. Terminamos o sexto exercício, vamos para o sétimo. Sétimo exercício. Um CD tem 12 centímetros de diâmetro. Suponha que P seja um ponto do perímetro desse CD e que Q seja um ponto interior a ele a 3 centímetros de seu centro. Suponha ainda que esse CD gire 1/4 de volta. Muito bem. Primeiro, dá uma pausa no vídeo e faça o desenho que represente essa situação aqui, ok? Vou fazer o meu também. Muito bem, esse é o meu desenho. Vamos conferir se ele bate com o nosso enunciado. Um CD tem 12 centímetros de diâmetro. Então eu fiz aqui um raio de 6 centímetros, né? Se o diâmetro, que seria 2 raios, mede 12, então aqui o raio vai medir 6. Né? O raio sempre é metade do diâmetro. Suponha que P seja um ponto do perímetro desse CD. Eu fixei aqui um P, ok? E que Q seja um ponto interior a ele a 3 centímetros de seu centro. Então temos um ponto Q dentro dessa circunferência, né? Que tem o raio 6, diâmetro 12. E ele diz que esse ponto Q fica a 3 centímetros do centro. Então, do centro até chegar no ponto Q, mede 3 centímetros. Se do centro até o Q mede 3 centímetros, então eu posso afirmar que o ponto Q fica na metade do raio, uma vez que o raio mede 6 centímetros. Então, eu tenho 3 aqui. Do ponto Q até o P, eu tenho mais 3 centímetros. Continuando. Suponha ainda que esse CD gire 1/4 de volta. Bom, se esse CD vai girar, né, 1/4 de volta, a gente vai trabalhar isso dentro dos enunciados, ok? Do A, B e C.
Eu fiz aqui uma representação de qual seria o caminho percorrido pelo Q, se ele girar, né? Se o Q girar, é esse o caminho que ele vai percorrer. O P percorre aqui o perímetro, né? Esse é o caminho que ele percorre. E o Q vem aqui por dentro, percorrendo essa circunferência aqui, ok? Continuando aí, vamos lá. O que nós vamos responder primeiro? Letra A, está aqui a nossa letra A. Indique em graus e em radianos a medida do arco que o ponto P descreve nesse giro. Vamos lá. Indique em graus e em radianos a medida do arco que o ponto P descreve nesse giro. Bom, se o ponto P ele dá um giro de 1/4 de volta, vou desenhar isso aqui na circunferência, tá? O que seria esse 1/4 de volta, ok? Vamos lá. Aqui está. Fiz aqui a representação do que seria esse 1/4 de volta, tá? Dividi a minha circunferência em 4 partes iguais, né? 1, 2, 3, 4 partes. Dividi ela aqui, né? Se o ponto P vai girar 1/4 de volta, ele vai andar esse arco aqui. E ele viria aqui, teoricamente, ok? Se ele vai andar 1/4 de volta. O ponto Q, ele vem internamente, né? Ele também, se o P gira 1/4 de volta, o ponto Q também gira 1/4 de volta. Ele vem parar aqui, ó. Aqui viria parar o ponto Q. O que ele quer saber? Indique em graus e em radianos a medida do arco que o ponto P descreve nesse giro. Ou seja, esse arco aqui, que é o caminho que o P percorre para girar 1/4 de volta, mede quanto? Qual é a medida desse arco aqui? Eu sei que o raio dessa circunferência é 6. Então, como eu faço para calcular a medida desse arco aqui, sabendo que ele está girando 1/4 de volta? Vamos lá? Dá uma pausa no vídeo, tentem calcular sozinhos e vamos junto aqui depois. O que eu tenho aqui que eu posso estar utilizando para resolver este exercício? Bom, eu sei que em graus uma circunferência completa tem 360 graus. Como aqui ele está andando 1/4 de volta, então eu vou dividir esse 360 graus por 4. 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. Então, qual é o caminho que esse P percorre em graus? É 90 graus. Já respondi uma parte. Eu indico em graus e em radianos a medida do arco que o ponto P descreve nesse giro de 1/4 de volta. Então, 1/4 de volta, 90 graus. E em radianos? Eu sei que a volta completa em radianos é 2π. Se eu vou dividir isso por 4, então eu tenho 2π sobre 4. Simplificando aqui, eu vou ter π sobre 2. Pronto, já está respondida a letra A. Esse ponto P, ele percorre aqui em graus 90 graus e em radianos π sobre 2 radianos. Vamos para a letra B. Aqui está a nossa letra B. Faça o mesmo para o ponto Q. Bom, só por observação do nosso desenho, até comentei isso quando eu estava explicando a figura aqui, né? A gente vê que o movimento de Q é exatamente o mesmo movimento de P. Observem isso aqui. Lembram que eu disse que o ângulo central da circunferência ele é equivalente ao arco correspondente a ele? Então, se eu já descobri que esse arco aqui mede 90 graus, né, que é o mesmo que π sobre 2 radianos, então esse arco aqui do Q, ele também é correspondente a esse mesmo ângulo central. Então, o que ele percorre em graus é o mesmo que o P percorre. Eu posso afirmar que ele percorre 90 graus ou π sobre 2 radianos. Ok? Letra C. Aqui está a nossa letra C. Indica as distâncias em centímetros que os pontos P e Q percorrem nesse giro.
Vamos lá. Nós descobrimos que o tamanho em graus, né? Em graus e em radianos entre P e Q é o mesmo. Só por observação, dá para ver que em questão de tamanho, né? Se for medir isso aqui em centímetro, é lógico que esse arco aqui, ele não tem o mesmo tamanho que esse arco aqui que percorre o Q, em termos de centímetro. Então, olha que legal, hein? Em radianos e em graus, eles são sempre iguais. Então, ó, esse arco aqui, que é maior do que esse em termos de tamanho, né, se for considerar aí o centímetro, eles medem a mesma coisa com relação ao grau e ao radiano. Ambos medem 90 graus, ambos medem π sobre 2 radianos. Porém, em centímetros vai ter diferença, ok? Afinal de contas, esse arco aqui, ele é maior do que esse em termos de comprimento, tá? Então, o que eu tenho que calcular primeiro, ok? Vamos lá. Dá pausa no vídeo e tentem resolver sozinhos aí a letra C. Terminou de resolver? Dá o play e vejam aí se vocês vão acertar, tá bom? Eu vou separar em duas circunferências. Eu vou separar em circunferência 1, a circunferência maior, a lá do ponto P, tá? E circunferência 2, a circunferência menor, que é a circunferência do Q. Então, aqui é do Q, do ponto Q, né? E aqui vai ser do ponto P. Vamos lá. Vamos calcular o comprimento dessas circunferências aí. Lembra que comprimento é igual a 2πr. Ok? Comprimento é igual a 2πr. Agora é só substituir pelos valores que vocês já conhecem da circunferência. A circunferência maior, né, que é a circunferência que o P percorre, o raio dela é 6 centímetros. A circunferência menor, a circunferência que o ponto Q percorre, ela mede 3 centímetros. Vamos trocar isso lá nas nossas formulinhas lá. Então eu vou ter o raio da circunferência maior é 6 centímetros. Então, a circunferência aqui vai ser 2π vezes 6. Então, ela vai medir 2 vezes 6, 12, 12π. Esse é o tamanho da circunferência do ponto P. A circunferência do ponto Q, ela vai ser menor, ok? Vamos lá. O raio dela é 3. Então, o tamanho dela é 6π. Vejamos. Eu sei que o ponto andou 1/4 de volta. Se ele andou 1/4 de volta, então para saber o tamanho, né, o comprimento do que ele andou, eu vou pegar todo o contorno da circunferência, todo o perímetro da circunferência, que nessa circunferência aqui é 12π, e vou dividir por 4. Eu vou pegar 12π, dividir por 4. Quando eu divido 12π por 4, eu encontro 3π centímetros. Na outra circunferência, a mesma coisa, né? O ponto Q, ele também percorre 1/4 de volta. Então, eu vou dividir o perímetro todo dessa circunferência, eu vou dividir por 4. Então, eu vou pegar 6π, vou dividir por 4. Eu vou encontrar 3π sobre 2 centímetros. Ou seja, o ponto P, ele percorre 3π centímetros, enquanto que o ponto Q, ele percorre exatamente metade disso. Ele percorre 3π sobre 2 centímetros. Então, qual é a relação? Vamos visualizar aqui no desenho. Em termos de arco para ângulos e graus, eles têm a mesma medida. Em termos de tamanho, de comprimento, ele vai ser sempre proporcional ao tamanho do raio. Então, eu tinha um raio de 6 centímetros, eu diminuí esse raio pela metade, o que aconteceu? O comprimento do arco também caiu pela metade. Esse arco de fora aqui, o tamanho dele é 3π. Esse arco aqui de dentro, o tamanho dele é metade do arco de fora, 3π sobre 2 centímetros.
Muito bem, vamos para o próximo exercício, exercício 8. Questão número 8. Olha lá, hein? Essa questão aqui ela é bem elaborada, tá? Ela exige bastante um pouquinho do raciocínio lógico de vocês aí. Eu digo raciocínio lógico porque é o seguinte, se você chegou já até o exercício 7, você está compreendendo todos, né, os exercícios, as resoluções, isso significa que você aprendeu o conteúdo. Você sabe trabalhar com arcos, você sabe trabalhar com transformações de medidas, você sabe calcular o tamanho do comprimento de uma circunferência, você sabe que uma circunferência completa tem 360 graus ou 2π, enfim, tem bastante conhecimentos aí que você já adquiriu e vem aplicando nos exercícios, tá? O exercício 8, ele é uma aplicação em uma situação real, tá bom? Você vai usar esse conhecimento que você tem dentro dessa situação aqui. Vamos ver como vocês se saem, ok? A figura a seguir mostra um sistema formado por duas polias dentadas, com 7 centímetros e 5 centímetros de raio, e uma correia acoplada a elas. Quando as duas polias giram, seus dentes se encaixam nos furos da correia, movimentando. Então, essa figura aqui, ó, que vai exemplificar, certo? Como que eu vou utilizar isso daí? Vamos lá. Vamos ler novamente agora com o desenho observando. A figura a seguir, essa figura, mostra um sistema formado por duas polias dentadas. As polias dentadas são essas catracas aqui, tá? Eu tenho uma catraca menor, né, com seus dentinhos aqui, e tenho aqui uma catraca maior com seus dentinhos aí também. Elas têm 7 centímetros e 5 centímetros de raio. Então, essa maior, o raio dela aqui é 7 centímetros. Essa menor, o raio dela é 5 centímetros. E uma correia acoplada a elas. Essa correia está exemplificada pela corrente aqui, tá? A corrente encaixada aí nessas duas engrenagens, nessas duas catracas aí. Quando as duas polias giram seus dentes, seus dentes se encaixam nos furos da correia, movimentando. Então, a corrente aqui tem uns espacinhos, né, nela, onde encaixa esses dentes aqui da catraca, né, o que faz com que, quando a catraca maior gira, na mesma proporção, gira também a catraca menor, ok? Se a catraca maior gira a uma certa velocidade, proporcionalmente a catraca menor também gira na mesma velocidade de forma proporcional, porque as duas estão conectadas umas às outras. Então eu consigo estabelecer umas igualdades aí, tá? Uma vez que qualquer movimento que eu fizer na grande, o mesmo movimento vai ser executado de forma proporcional na catraca menor, eu consigo estabelecer algumas igualdades aí por conta da proporção que há entre elas. Vamos para a primeira questão desse enunciado aí? Vamos lá. O A nosso vai pedir o seguinte. Se a polia menor tem 20 dentes, quantos dentes tem a polia maior? Então, se essa polia menor aqui, a polia que ele diz é a catraca menor aqui, ok? Se essa catraquinha menor tem 20 dentinhos, a maior, então, vai ter quantos dentes? Pensem um pouquinho, rascunhem, tentem chegar num resultado sozinhos aí, tá bom? Aplicando todo o conhecimento que vocês já têm. Dá um pause no vídeo e se esforcem um pouquinho. Conseguiram? Vamos juntos então? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Ó, o raio da catraca maior é 7. O raio da catraca menor é 5. Existe uma... Eu sei que a catraca menor tem 20 dentes. A catraca maior, eu não sei quantos dentes tem, ok? Então, a que tem 5 de raio tem 20 dentes. Como são proporcionais, então a de 7 vai ter quantos dentes?
Se são proporcionais, eu posso estabelecer uma igualdade, tá? Eu posso dizer que 5 sobre 20 vai ser igual a 7 sobre a quantidade de dentes que tem que haver ali, ok? Se é uma igualdade, né, se essas duas razões aqui são proporcionais, né, eu posso então multiplicar isso em cruz, como se fosse uma regra de 3. Então eu vou ter 5 vezes n, 5n, igual 7 vezes 20. Então eu tenho 5n igual a 7 vezes 20, 140. 5n vai ser igual a 140 por 5. 5, opa, aqui não tem mais esse 5 aqui, né? Esse 5 veio dividir, então n é igual a 140 por 5. Logo, n então vai ser igual a 28. Ou seja, 7 sobre 28 vai ser igual a 5 sobre 20. Ah, professor, por que tem que ser igual, professor? Por que tem que ser igual? Porque existe uma proporção entre essas duas catracas aqui, tá? Para que o movimento de uma na mesma velocidade proporcionalmente gere um movimento aqui na outra, é como se elas fossem iguais, tá? Embora essa é maior e essa é menor, mas a corrente, né, faz com que ela se movimente de forma proporcional. Então tem que haver uma igualdade entre elas, senão não funciona isso aí, tá? Se for diferente, não dá para girar isso de forma proporcional. O efeito de uma é replicado na outra. Então eu posso estabelecer uma igualdade. Tudo bem? Vamos lá para o exercício B. Ó, aqui está o nosso exercício B. O que diz o B? Enquanto a polia maior dá 15 voltas completas, quantas voltas completas dá a menor? Agora que eu já sei que, né, pelo enunciado, que a menor tem 20 dentes e que a maior eu calculei e encontrei que tem 28 dentes, fica facinho então de calcular a letra B aqui. Se a polia maior dá 15 voltas a maior. Então, em 15 voltas, ela caminha quantos dentes? Okay? Em uma volta completa, ela tem 28 dentes. Em duas voltas completas, ela vai ter 28, 8 com 8, 16, 56 dentes. Né? 3 voltas completas, ela vai ter uma certa quantidade de dentes. Em 15 voltas completas, quantos dentes vão girar? Que quanto eu faço? Eu faço 15 vezes 28. Ok? 15 voltas, né? Que é a catraca maior. A quantidade de dentes de cada volta é 28. Então, no total, ela vai girar 420 dentes. Como existe uma proporção entre elas, ok? Esses 420 dentes, na outra catraca que tem 20 dentes em cada volta, essa catraquinha menor vai ter que dar quantas voltas para poder dar conta de 420 dentes, né? Então eu vou dividir por 20. Vamos ver quanto vai dar? 420 divide por 20 é igual a 21. Ou seja, enquanto a catraca maior dá 15 voltas, ok? Enquanto a catraca maior dá 15 voltas, a catraca maior dá 21 voltas. Afinal, esse giro da catraca maior não precisa completar, né? Antes de eu completar uma volta na catraca maior, a pequenininha já girou uma volta completa. Então, 15 voltas na catraca maior equivale a 21 voltas na catraca menor. E está respondido aí a letra B. Vamos para a letra C. Aqui está o exercício C. Enquanto a polia menor gira 7π sobre 6 radianos, de quantos graus é o giro da polia maior? Ó, veja que ele está misturando unidades de medida aqui, tá? Ele está me dando uma medida em radianos e ele quer uma resposta em graus. Então não dá para misturar unidades de medidas. Então eu vou transformar esse radianos aqui primeiro, vou passar ele para graus. Como que eu faço isso? Fizemos bastante exercício assim, né? Qual a relação que eu vou usar? Eu vou usar a relação de que
π equivale a 180. Se π equivale a 180, então 7π sobre 6 equivale a x graus. Multiplicando isso aqui em cruz, eu vou encontrar que πx vai ser igual a 180 vezes 7π sobre 6. 7π sobre 6. 180 vezes 7 vai dar 1.260. 1.260 dividido por 6 vai dar 210. Como eu tenho π multiplicando em ambos os lados, eu posso cortar o π. Ok? Ó. Então, vamos lá. X vai ser igual a 180 vezes 7, 1.260. 1.260 dividido por 6, 210 graus. Agora fica melhor. Agora eu posso ler assim, ó. Enquanto a polia menor gira 200 graus, de quantos graus é o giro da polia maior? Agora que estão na mesma unidade, eu posso aplicar praticamente a mesma ideia que eu apliquei no exercício anterior, na alternativa anterior, na D, né? Vai ser bem parecido o pensamento. Vamos pensar junto, ó. Eu sei que a polia menor, ela tem quantos dentes? Ela tem 20 dentes, ok? Então, esses 210 graus, que são da polia menor, 210 graus da polia menor, multiplicado pela quantidade de dentes, ok? 210 graus é o giro, ok? Ela vai girar, está girando 210 graus. Se ela gira 210 graus, ela está girando quantos dentes? Eu multiplico pelo total de dentes de uma volta, tá? Então, 210 vezes 20 tem que ser igual a 28 dentes da outra catraca vezes uma certa quantidade de graus, que é o que eu estou procurando. Mas são proporcionais, né? Ela deu aqui 210 graus, quantos graus vai andar na outra? Isso depende aqui dos dentinhos de cada uma, né? A primeira tem 20 dentes, né, menorzinha, e a segunda tem 28 dentes aqui, a maior. Então, 210 graus vezes 20 dentes vai ser a mesma coisa que 28 graus, 28 dentes vezes uma certa quantidade de graus que eu vou calcular agora. Vamos terminar o cálculo aqui. 28x vai ser igual a 210 vezes 20 dá 4.200. Então, x é igual a 4.200 divide por 28. Eu encontro então que o meu x vai ser igual a 150 graus. Vamos lá. Ó. Enquanto a polia menor gira 210 graus, de quantos graus é o giro da polia maior? Então, se a polia menor está girando 210 graus, uma coisa que é óbvia é que a polia maior vai girar menos, ok? Porque o efeito da menor na maior não é tão grande quanto da maior na menor. Então, 210 graus girados aqui na catraca menor equivale a 150 graus na catraca maior. Muito bom, terminamos aí o exercício 8, ok? Se ainda ficar alguma dúvida sobre esse exercício aqui, vocês podem me chamar em sala, que eu faço ele novamente com vocês na lousa, tá bom? Exercício 9 é o famoso exercício do relógio aí. Vamos lá. Vamos colocar aqui as ideias do relógio. Sugiro que, se você não lembra como calcular aí os ângulos, tá, entre os ponteiros do relógio, volta lá na primeira videoaula. Na primeira videoaula eu usei um exercício sobre o relógio como exemplo lá, ok? Volta lá, assista que você vai relembrar e você vai conseguir calcular esse exercício sozinho, sem precisar de ajuda, ok? Letra A. Vou colocar a letra A aqui do ladinho, tá? Na letra A aqui, eu quero calcular 4 horas, ok? Então, como ficam os meus ponteiros quando ele marca 4 horas? O ponteiro pequeno vai apontar aqui
para o 4, ok? Enquanto que o ponteiro grande vai apontar aqui em cima do 12, tá? Uma coisa importante, tá bom? Se eu não estabelecer qual grau eu quero, eu vou ter aqui 2 graus, né? Eu tenho esse graus aqui entre os ponteiros e tenho esse de fora aqui também, ó. Também é um grau, ok? Mas no caso aqui eu vou querer sempre o menor grau formado entre os ponteiros, tá bom? O menor grau formado entre os ponteiros, nesse caso aqui, vai ser esse aqui de dentro, tá? Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno apontando lá para o 4, eu vou calcular esse ângulo aqui. Como eu faço isso? Lembrando que a circunferência completa tem 360 graus. O relógio divide ela em 12 arcos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 12 arcos. Então, cada arco desse mede quanto? 360, eu vou dividir por 12. Eu vou encontrar 30. Cada arco mede 30 graus. Então, olha só. Do 12 até o 1, 30 graus. Do 1 até o 2, 30 graus. Do 2 até o 3, 30 graus. Do 3 ao 4, 30 graus. Do 4 ao 5, 30 graus. E assim por diante. Cada arco aqui desse relógio mede exatamente 30 graus. Ok? Feito isso, vamos pensar juntos aqui, ó. Eu quero o grau entre os ponteiros aqui que estão marcando 4 horas, tá bom? Então, ó, de 4 até 12, que é onde pegou aqui o ângulo, né? Do limite aqui para o 4 até o limite lá para o 12, eu passei por quantos arcos de 30 graus? Ó? 1, 2, 3, 4. 4 arcos de 30 graus. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer 4 vezes 30, que vai dar 120. Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Muito bem? Vamos para a letra B agora. Na letra B eu quero 10 horas e 20 minutos. Vamos colocar os ponteiros no relógio? Vamos lá. 10 horas e 20 minutos. Se é 20 minutos, o ponteiro grande está apontando aqui exatamente em cima do 4. Se são 10 horas e 20 minutos, então o ponteiro pequeno ele vai estar apontando um pouco para frente do 10, que afinal de contas não são 10 horas, né? Então ele está um pouco para frente do 10, que já passou um pouquinho aqui dos minutos, né? Não é mais hora redonda, né? Já chegou lá no 20. Então o ponteiro pequeno também andou um pouquinho, ok? Bom, se eu quero o menor ângulo formado, então eu vou querer esse ângulo aqui, ó. Porque esse ângulo aqui por fora, ele vai ser maior, né? Vou querer esse ângulo aqui, é o que eu estou procurando. Então, do 4 até chegar lá no 10, ele está andando quantos arcos completos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 arcos completos. Não 6, porque ele não chega até o 10, né? Então ele não pega esse arco aqui completo. Ele está pegando apenas 5 arcos completos. Então, que conta eu vou fazer? Eu já sei pela conta anterior que cada arco mede 30 graus. Então eu faço 5 vezes 30. 5 vezes 30 é igual a 150 graus. Mas falta eu contar os minutos, né? Falta eu contar esse intervalo desse arco aqui, ó. Para eu saber quanto mede isso aqui em graus, eu faço uma regrinha de 3. O que eu vou usar? Eu sei que 60 minutos, que é 1 hora, equivale a 30 graus, ok? Né? Cada hora aqui equivale a 30 graus. 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, 60 minutos equivale a 30 graus. Eu vou calcular agora a proporção que eu quero. Eu quero saber os 20 minutos. 20 minutos vão ser equivalentes a quantos graus? Multiplicando aqui em cruz, eu tenho 60x igual a 30 vezes 20. Eu vou ter então que x é igual a 30 vezes 20 dá 600. Vou dividir por 60, então eu achei que x é igual a 10 graus. Ou seja, esse pedacinho aqui, do 11 até chegar aqui onde está o ponteiro, né, onde o ponteiro parou,
mede exatamente 10 graus. Veja que meu desenho aqui está desproporcional, né? Ok? Ou não? O que vocês acham aí? Pensem um pouquinho aí, né? Eu marquei 10 graus, tá? 20 minutos. Tá certo ou tá errado? O que vocês concluem aí? Pensem um pouquinho. Pensaram? Vamos lá. Esses 10 graus aqui, se passaram 20 minutos, o meu ponteiro não movimenta nessa direção aqui, ó. Ok? Então, esse 10 graus equivale a esse arco aqui, na verdade. Esse arco aqui é 10 graus e não esse arco aqui, ó. Ou seja, ele já andou 10, né? Ele já andou 10 graus. Para completar os 30, falta ele andar quanto? Falta ele andar 20 graus. Ou seja, esse ângulo aqui que eu estou procurando é 30, 60, 90, 120, 150, mais 20 graus, 170 graus. Então eu tenho aqui 150 mais 20, que vai dar então 170 graus. Ok? Letra C. Vamos lá. Na letra C eu quero 3 horas e 36 minutos. Eu quero 3 horas e 36 minutos. Então o meu ponteiro grande, ele vai estar aqui, né? Um pouco para frente da metade entre os 6 e os 7, ok? 3 horas, opa, não, fiz errado aqui. Se são 36 minutos, ele está um pouquinho depois dos 7, ok? Tá aqui, ó, 36 minutos, um pouquinho depois do 7, tudo bem? E 3 horas, meu ponteiro vai estar aqui. Um pouquinho depois do 3. Vamos lá. Vamos calcular isso aqui então. Pensem um pouquinho aí e vamos fazer o cálculo dessas 3 horas e 36 minutos. Pensaram? Podemos fazer junto? Vamos lá. Se ele andou... Vamos lá. Desse ponteiro aqui até chegar naquele ponteiro lá, quantos arcos completos eu estou andando? Eu estou andando esse arco completo e mais esse arco completo aqui. Ou seja, eu estou andando 30, 60, 90 graus. 90 graus. Os 36 minutos, que é esse pedaço aqui, mais esse pedacinho aqui, eu posso calcular ele pela mesma coisa que eu fiz aqui. Eu tenho a relação de 60 minutos equivalem a 30 graus. Então, 36 minutos vão equivaler a x graus. Multiplicando isso aqui em cruz, tá? Desenvolvendo essa conta aí, vocês vão chegar em x igual a 18. Se x é igual a 18, eu já tinha 90, né? 90 mais 18, vamos lá. 90 mais 18 igual a 108 graus. Que é a resposta aí de 3 horas e 36 minutos. Esse ângulo aqui formado vai ser de 108 graus. Vamos para o próximo e último exercício dessa primeira etapa das nossas videoaulas aí. Vamos para o exercício 10. Muito bem, chegamos ao último exercício dessa primeira etapa aí de videoaulas de trigonometria na circunferência, tá? Todos esses exercícios abordaram os conceitos de arco, de ângulo, de graus e de radianos, ok? Foram os princípios desses exercícios. O último exercício, vamos analisar ele aqui, ó. Os pontos P e Q são extremos de um diâmetro. Então, P e Q são os extremos desse diâmetro aqui, dessa circunferência.
de uma circunferência de raio unitário, R igual a 1. Então, o raio aqui vale 1, o raio aqui vale 1, então o diâmetro vale 2. Uma partícula parte do ponto P. Então, se ela parte do ponto P, ela está saindo daqui, tá bom? E percorre a circunferência no sentido anti-horário. Bom, vamos lá. O nosso relógio, né, ele percorre assim, não é isso? Anti-horário, então eu vou girar ao contrário. Isso é o sentido anti-horário. Então a partícula está indo nesse sentido aqui. Letra A. Qual é o comprimento dessa circunferência? Bom, uma circunferência, independente, já que o seu raio aqui é 1, lembra que quando o raio é 1, o nosso comprimento da circunferência pode ser calculado em radianos, né? Então, que é o princípio do radiano, né? Quando o raio é unitário, eu tenho arcos aqui que podem ser traduzidos em radianos. Então, qual é o comprimento dessa circunferência? 2π. Esse é o comprimento da circunferência. Por que 2π? Porque 2 vezes π vezes raio é o comprimento de uma circunferência. Essa é a formulinha, né? Como o raio aqui é 1, 2 vezes π vezes 1 vai dar o próprio 2π. Então, 2π é o comprimento dessa circunferência. Letra B. A que ponto a partícula chegará se ela der exatamente 8 voltas completas na circunferência? Então, ela está saindo de P e ela vai dar 8 voltas completas na circunferência. Onde ela vai chegar? Vamos lá. Primeira volta, parou no P. Segunda volta, ainda parou no P. Terceira volta completa, ainda parou no P. Quarta volta completa, voltei no P. Ou seja, quando eu completar a 8ª volta, eu vou parar no P de novo. Afinal de contas, é uma volta completa, né? Se eu estou saindo de P, para eu dar uma volta completa, eu tenho que rodear toda a circunferência e parar exatamente em cima de P de novo, para ser uma volta completa. Eu não posso parar nem um pouquinho para frente, porque vai dar um pouquinho mais de uma volta. Também não posso parar nem um pouquinho antes, porque não vai chegar a completar uma volta completa. Então, eu tenho que voltar exatamente em cima de P. Então, depois de 8 voltas completas, a partícula vai parar em cima do ponto P novamente. Letra C. Que distância ela terá percorrido nesse caso? Bom, eu sei que uma volta completa mede 2π. Se uma volta completa mede 2π, 2 voltas completas vai dar 4π. 3 voltas completas vai dar 6π. E assim por diante. Então, 8 voltas completas vai dar 8 vezes 2π, que vai dar aqui 16π. Letra D. A que ponto ela chegará se der exatamente 4 voltas e meia na circunferência? Vamos lá, 4 voltas e meia. Estou saindo daqui. Primeira volta completa. Segunda volta completa. Terceira volta completa. Quarta volta completa. 4 voltas e meia, mais meia volta parei em cima do Q. Então, ela vai parar em cima do ponto Q. Que distância ela terá percorrido nesse caso? Ou seja, 4 voltas e meia, qual vai ser a distância dela? Se fossem 4 voltas completas, seria 4 vezes 2π. 4 vezes 2π vai dar 8π. Metade de uma volta, né? Metade de 2π é o próprio π. Então, eu tenho as 4 voltas completas, que equivale a 8π, mais metade de uma volta, que equivale a π. Então, 8π mais π, eu vou ter aqui, então, 9π. E chegamos aí ao final do nosso último exercício. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham tirado as dúvidas, tá bom? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, podem procurar aí em sala de aula que eu vou esclarecendo aí junto com vocês novamente. Bom, bons estudos aí para vocês. Até nossa próxima videoaula, onde vamos continuar o assunto de circunferência, de trigonometria na circunferência, né? Na próxima videoaula eu vou apresentar uma circunferência trigonométrica. Até a próxima aula, gente.